Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, e hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou trazer alguns dados estatísticos do IBGE de nosso país, tá certo? E com esses dados eu vou cruzar com algumas situações que a gente debateu nos outros 4 programas, né? Que no primeiro programa a gente falou sobre financiamento público de partidos e campanhas eleitorais. No segundo programa a gente falou sobre a estrutura dos 3 poderes no país que geram os 90 mil privilegiados, né? No terceiro a gente mostrou um vídeo da evidência do uso desse dinheiro público em campanhas eleitorais, né? No quarto programa a gente falou sobre a estrutura da carga tributária em nosso país, como ela é estruturada e como ela prejudica o avanço, o progresso do nosso país e principalmente as pessoas mais carentes, né? Então agora eu vou dar continuidade. Então vamos lá. Hoje o Brasil é um país que possui 211 milhões de habitantes, né? Um pouco mais, um pouco menos, depende do novo censo que vai ser realizado. Possui 58 milhões de domicílios, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, 58 milhões de domicílios. Agora que a gente começa a refletir um pouquinho. Desses 58 milhões de municípios, 53 milhões possuem geladeira. 53. Então, percebe-se que 5 milhões de domicílios não possuem geladeira. Geladeira, uma condição básica para qualidade de vida, para o bem-estar, para a sobrevivência de uma pessoa. Tá certo? 5 milhões de municípios, ou de domicílios, se nós colocarmos vezes 5 pessoas, numa média, já 25 milhões de pessoas não possuem geladeira em casa. Tá bom? 58 milhões de domicílios, quase 3 milhões de domicílios não possuem rendimento, sem nenhum rendimento. Quase 3 milhões. Então nós estamos falando aí quase de 15, 14 milhões de pessoas sem rendimento nenhum. Nenhum. Né? E nós temos lá 90 mil privilegiados que a maioria ainda ganha auxílio moradia de R$ 4.253, como nós vimos nos outros programas. Né? Que situação. Vamos lá, vamos continuar com os dados. Muito tristes, por sinal. A taxa de analfabetismo no Brasil é de 6,8%. Então, 6,8% acima de 15 anos é computado, tá certo? Só que aí tem um truquezinho, né? É um detalhe. Então você olha assim, 6,8, tá tudo bem. São 211 milhões de habitantes, né? Só que quando você detalha os dados, 81 milhões de pessoas, 81 milhões de pessoas estão no grupo que não tem instrução nenhuma de ensino ou não finalizaram o ensino fundamental. 81 milhões de pessoas. Então, é muito mais sério o problema nesse país. Aqui mostra e fica evidente um problema estrutural do preconceito social que temos em nosso país. É o preconceito das classes. O pobre aqui é tratado lá embaixo, né, sem nenhuma condição, sem nenhuma pré-condição. Né? Olha, e vou dar outro exemplo disso. 34% dos domicílios no Brasil não tem esgoto. 34% dos municípios no Brasil não possuem esgoto. Não possui esgoto. Dos 58 milhões. Né? Nós estamos falando de um terço. Mais de um terço. Não possuem esgoto. 4 milhões de domicílios não possuem água encanada. 4 milhões de domicílios não possuem água encanada. Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas que quando acordam de manhã, o que elas fazem quando elas acordam? Porque elas não têm água encanada. Né? Então, olha aí. E aí, cadê o Estado? Porque o Estado precisa olhar para isso. É a função social do Estado. Aliás, o Estado nasceu para isso.
O Estado não nasceu para dificultar o empreendedorismo, como ele dificulta, com altas taxas tributárias sobre os serviços, como eu mostrei no último programa. A nossa carga tributária é muito mais alta nos serviços. E nos serviços eu impeço o microempreendedor, o pequeno empresário que quer montar um negócio, correto? Então esse Estado, ele não consegue olhar para as pequenas populações, ou melhor, para os pobres. Ele não consegue. E isso vai gerando uma bola de neve que cada vez fica insustentável conseguir manter toda uma estrutura nesse país. Os dados são alarmantes para a gente aqui. Vou dar um outro dado agora. 6 milhões, quase 6 milhões de domicílios, né, não são feitos nem de madeira e nem de tijolo. É um outro link que eu vou pegar com vocês aqui, ó. Nas leis municipais, em muitos municípios, já consideram aquelas barraquinhas, sabe, barracas que muitos usam para acampar, aquilo como residência. Em São Paulo, a cidade de São Paulo sim, é uma lei municipal que fala, se tem uma barraquinha daquela, é para considerar como um domicílio. Olha aí, por isso que nós temos 6 milhões de domicílios nessas condições no Brasil. 6 vezes 5, 30 milhões de pessoas em condições como essa. Então, pessoal, para a gente finalizar, tá tudo aqui no site do IBGE, lá também tem os dados do PNAD, tá certo? Que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua. Quer dizer, é muito bacana entrar lá e a gente ver esses dados e começar a fazer algumas análises e reflexões para o nosso cotidiano, de como a gente está interpretando isso e de como a gente está se indignando, né? Aqui a equidade é reversa. Aqui, quem pode mais, tem mais benefícios, auxílio moradia, como eu já disse aqui, e paga menos, uma carga tributária muito menor, né? A carga tributária é altíssima nos alimentos da cesta básica. Cesta básica é básico, tá certo? Altíssima carga tributária, a incidência sobre serviços, prejudicando a produção do jovem empreendedor, do microempreendedor, do microempresário, do pequeno empresário. Quer dizer, são situações que mostram e vão amarrando e mostrando porque nós temos esses dados aqui, ó, do IBGE, como que está a nossa população sem acesso às informações. Quase 19 milhões de pessoas nunca frequentaram escola em nosso país. Nunca frequentaram uma escola. E eu gastei 3 bilhões em campanha, sendo que para eu manter uma escola completa com a mais alta qualidade eu gasto 10 milhões de reais por ano. Quantas escolas eu poderia produzir num ano? Quantas escolas para tentar diminuir esse número altíssimo de pessoas? E daí vem muitos problemas sociais que nós enfrentamos. É este o nosso ponto de hoje. Vamos refletir, tragam sugestões, tragam ideias. A partir da próxima semana irei falar sobre assuntos específicos, como educação, esporte, saúde, transporte, alimentação e outros mais. Interajam, compartilhem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.